Epístola de João, capítulo 1, no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 10, irmãos: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Seria certo nós dizer que nós somos pecadores? Porque nós vemos, a palavra está dizendo, se nós dissermos que não cometemos pecado, fazemos mentirosos. Se nós disser que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Então é certo nós dizemos que somos pecadores, sim. Nós somos pecadores. A diferença é que nós lutamos sim contra o pecado e vivemos nessa verdade, procurando obedecê-la o máximo possível. Nós, como pecadores falhos e dependentes da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós vamos ver também ainda em 1 João, no capítulo 3, só passar uma página, ainda em 1 João, capítulo 3, e também no versículo 8. 1 João 3, 8 vai dizer assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Amém, irmão? Só a parte A desse versículo. A segunda parte vai dizer que para isso Jesus se manifestou para tirar o pecado. Mas o que eu quero fazer, irmãos, esse paralelo desses dois textos. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É certo que nós somos pecadores. Como diz Romanos 3, 23, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E agora nós vemos esses dois textos confirmando que nós somos pecadores. Se dissermos que não somos, fazemos mentirosos. E agora, Evangelho de João 3, 8 vai dizer: quem comete pecado é do diabo. Então nós cometemos pecado sim, não de uma forma continuamente. E o versículo 8 de capítulo 3 está dizendo que quem comete pecado é do diabo. Como é isso, irmão? Quem comete pecado é do diabo. E a Bíblia deixa certo que todos nós pecamos. É para isso que nós vamos decorrer esta pregação, irmãos, e vermos a diferença daquele que peca por acaso e a diferença daquele que premeditou o pecado. Ele estudou no seu coração, ele estudou na sua mente para chegar até a prática do pecado. E nós vamos ver que isso aconteceu com muitos homens de Deus. Isso o que, irmão Gilmar? Eles pecaram, mas não premeditado. E outros que infelizmente se desviaram dos caminhos de Deus, não guardaram a verdade, pecaram mesmo por premeditar. E para isso nós vamos ver o primeiro exemplo em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5:5. Sermão do Monte. Jesus ensinando os seus discípulos como eles deveriam viver nesse mundo, como deveriam depois ensinar para aquelas pessoas que ouviram suas pregações, até que chegasse nos dias de hoje, o verdadeiro ensinamento. Ensinamento do Sermão do Monte, Mateus 5:5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém, meus amados irmãos? Esse ensinamento, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino de Deus, herdarão a terra. Ali, além de muitos discípulos e toda aquela multidão que ouvia aquele ensinamento de Jesus, estava também Pedro. Pedro bem próximo de Jesus, ouvindo aquelas palavras saindo da boca do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino de Deus. Além de muitos discípulos, mas eu quero trazer aqui a pessoa de Pedro. Pedro ouviu aquela palavra e guardou em seu coração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino de Deus, porque herdarão a terra. E o ensinamento se estendeu, continuou. Mas lá no versículo 38, ainda do capítulo 5, 38 e 39, nós vamos ver Jesus continuando o ensinamento. Aí Jesus diz no versículo 38: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente?
Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus trazendo esse ensinamento, aqui se referindo à mansidão, a não irás e não responder o homem mau com o mesmo ato de violência. Pedro ouviu Jesus falando isso aqui e guardou. E já começa aplicando para a igreja, para nossos irmãos que nos acompanham pela web rádio. Irmãos, quando nós irarmos, porque todos nós aqui nós se iramos. Aquele que disser que nunca se irou com uma pessoa, é como o versículo de 1 João está dizendo, se faz mentiroso. É certo nós se irarmos, irmãos. Nós vivemos ainda nesse corpo corruptivo, corpo falho. Então a diferença é, quando você se ira, irou-se ali de repente, alguém tirou tua paciência, alguém te chateou, ou alguém até te bateu. Como nós podemos não se irar dessa forma? E nesta manhã, assim como em outros cultos, sempre que nós ouvimos a palavra, nós guardamos sim. Essa é a palavra verdadeira. Nós guardamos e andamos com ela no nosso coração. Mas aí vem aquela hora, irmãos, que acontece por acaso de repente. E é certo que quando um crente, quando um servo de Deus chega a esse ponto de xingar alguém, ou até bater, ou até falar palavras indevidas, o mundo aponta, o ímpio aponta, e é porque é crente, e é porque se diz ser um servo de Deus. Pois eu vou mostrar para vocês aqui nesta manhã, à luz da palavra de Deus, um homem que andou lado a lado com Jesus, que ouviu todo esse ensinamento, e naquele momento principal, que era para ele se lembrar que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não resistais o homem mau, mas oferecer a outra face. Pedro ouviu todos os ensinamentos de Jesus. E vamos ver lá em Mateus, perdão, irmãos, no Evangelho de João 18:10. Evangelho de João 18:10. Nós vamos ver agora, diante da palavra de Deus, Evangelho de João 18:10. Nós vamos ver um dos principais, digo principais, não que os outros não eram, um discípulo bem próximo de Jesus, que ouviu todos os ensinamentos, e quando vê essa situação, vamos ver a forma que ele reagiu. João 18, 10, 11. Diz assim: então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. E disse-lhe Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha, e não hei de beber o cálice que o meu pai me deu? Jesus se encontrava ali no jardim do Getsêmani com seu discípulo. Quando chega ali toda a corte, os ofícios, os principais sacerdotes, e com eles os seus servos, quando chega naquele momento para prender Jesus, ali Pedro provavelmente esqueceu de todos os ensinamentos, ou a ira que veio a ele de repente, ele não se contentou, puxou da sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Irmãos, isso é fácil acontecer com um de nós, e não é certo que isso venha acontecer com nós, mas se acontecermos, vamos olhar para as escrituras. Pedro não premeditou, irmão. Pedro não tinha aquilo no coração. Eu estou andando aqui com o Senhor, já estou vendo que muitos querem matar ele, mas quando chegarem para prender Jesus ou matar Jesus, eu vou ser o primeiro que vou reagir. Pedro não agiu dessa forma. Pedro guardou os ensinamentos e estava se conduzindo ali com os outros discípulos, e nesse momento Pedro agiu dessa forma. Agiu por impulso, agiu por emoção, agiu por acaso. Pedro pecou por acaso. Que nesta manhã, meus irmãos, nós viemos guardar essa palavra no nosso coração, que se nós viemos pecar, principalmente o pecado da ira, que seja por acaso, e não seja aquela coisa premeditada. O vizinho te tira a paz com som alto, o vizinho, não sei, joga lixo em frente à sua casa, diz aquelas indiretas, popularmente chamada piada com você. Ora a Deus, não vai premeditando no teu coração fazer o mal ao teu vizinho ou teu próximo, porque ao exemplo de Pedro, Jesus simplesmente mandou ele guardar a sua espada
porque ele iria tomar daquele cálice que o próprio Deus tinha preparado para seu filho, no caso Jesus. E que nós viemos errar ou pecar, se acontecer, mas que seja dessa forma, para que Deus olhe para o nosso coração e diga: ele não premeditou, foi falha, foi erro, está perdoado, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, mas o que acontece é porque hoje essas práticas pecaminosas, tanto a ira como a mentira, o egoísmo, o engano, a prostituição, muitas vezes entre os cristãos, elas são premeditadas. Elas são premeditadas. Porque aquele que está sendo tentado a praticar essas coisas abomináveis a Deus, colocando o joelho no chão pedindo misericórdia a Deus, aquele desejo maligno vai passando. Você estava até premeditando, mas agora você começou a orar e Deus tem misericórdia e vai limpando o nosso coração, para que não venha acontecer do nosso pecado não ser por acaso, mas agora passar a ser premeditado. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver mais um exemplo em Lucas 9, Evangelho de Lucas 9. Nós vamos ver ainda na prática da ira, que os seus discípulos de Jesus, por não conhecer ainda por completo a misericórdia de Deus, o perdão que Jesus veio para trazer à terra, eles agiam muitas vezes na ira do homem natural. Lucas 9, 51. Evangelho de Lucas 9, 51 diz assim: tendo chegado a casa, ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João e Tiago. Não, perdão, irmãos, 9,51, estou lendo 8,51. Perdão, 9,51. Diz assim: ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros diante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, quer que nos mande descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? Ele, porém, voltando, Jesus repreendeu eles e disse: vós não sabeis. No versículo 55, Jesus repreende eles e diz: vós não sabeis de que espírito eu sou. Espírito manso, um espírito que além de manso ensinava a mansidão. E aqueles discípulos, irados no momento, e aos poucos foram conhecendo que Jesus pregava, né, o arrependimento e trouxe a paz e o amor para esta terra, né, apesar de muitos não ter recebido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, em 1 João 5,18, voltando lá para o Evangelho de 1 João 5,18, vai dizer, Evangelho de João 5,18: os discípulos continuaram na prática do pecado? Não. Nós, quando erramos, por acaso, um deslize, sem ser aquela coisa premeditada, nós se arrependemos ou continuamos na prática do pecado? 1 João 5,18 vai dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Todos aqueles que nasceram de Deus, eles estão sujeitos a irar-se, como os discípulos se iraram. Mas nós estamos também protegido e guardado por Deus, para que nós não continuemos nessa prática pecaminosa, não vire uma rotina, não vire habitualmente a prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós já vimos nesta manhã que se nós viemos pecar, que não seja premeditado, que seja por acaso, que é dessa forma que nós recebemos o perdão de Deus para prosseguir na caminhada com Cristo. Mas agora também eu vou trazer alguns exemplos daqueles que, mesmo sabendo que o fim daquilo ia ser pecado e rebeldia contra Deus, continuaram a premeditar, continuaram a guardar a ira, a mágoa no seu coração, e pecaram de uma forma desastrosa,
que acendeu-se a ira no coração de Deus por conta dessas práticas que foi premeditado em seu coração. E para isso nós vamos abrir nossas Bíblias, Isaías, o capítulo 14. Profeta Isaías. Isaías 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que peca é do diabo. Mas quando se refere, irmão, ao pecado, é a prática contínua. Não tem o amor de Deus, por isso vive na prática contínua do pecado. Isaías 14, a partir do capítulo 13, diz assim: e tu dizia no teu coração, isso fala de Lúcifer, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas, das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás até o inferno, até o céu, ao mais profundo do abismo. Rebelião de Lúcifer, irmão, no céu. Lúcifer viu toda a glória de Deus, viu todos os anjos adorando ao Senhor, e ali a inveja foi tomando conta do coração de Lúcifer. Um anjo de luz que regia o coral. Agora aquele anjo está com o coração cheio de inveja. Ele premeditou estabelecer um trono acima do de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso. Premeditou todas essas coisas, Lúcifer. E se nós abrimos nossas Bíblias lá em Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9. Nós vamos ver que depois de Lúcifer ter premeditado tudo aquilo que supostamente ele faria com Deus nos altos céus, o que veio acontecer com Lúcifer. Apocalipse 12, 9. O que aconteceu? Aconteceu que e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Está aqui o fim de Lúcifer, fim que eu digo, da saída, da repreensão, lançado por terra que ele foi do céu. Está aqui o que aconteceu com aquele anjo que premeditou no seu coração, estabeleceu um trono acima do de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, e ainda enganou a terça parte dos anjos, e foram todos lançados aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, que é grandioso em sua palavra. Então, meus amados irmãos, fica esse exemplo. Nós vimos o Lúcifer agora no seu coração, fazendo ali tudo o que lhe estava em sua vontade, que era a inveja que ele tinha, que todos os anjos adoravam a Deus, ou adoram a Deus dia e noite. Glória, glória seja dada ao nome do Deus Altíssimo. E Lúcifer era um anjo importantíssimo no céu. Ele era também visto como um anjo que regia o coral no céu. E agora, pela inveja que ele teve da glória de Deus, ele foi lançado à terra. Deuteronômio 25. Deuteronômio 25. Eu estou nesta manhã, irmãos, mostrando algumas práticas do pecado que acontece por acaso, e outras também que acontece por a pessoa alimentar aquele desejo de pecar, e vai alimentando, até que seja consumado. Deuteronômio 25, 5. Deuteronômio 25, 5. Isso se refere à lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés. Dizia assim, Deuteronômio 25, versículo 5. Se um irmão morarem junto, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher.
fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Mas se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa-me suscitar a seu irmão o nome de Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. Isso aqui é uma parte da lei de Moisés, irmãos, que se houvesse 2 irmãos ou 3 na casa e um casasse com uma certa mulher e aquele irmão viesse a falecer, o seu irmão mais novo tinha que casar com a sua esposa, a esposa do falecido, para seguir a descendência daquele que tinha falecido. E o que aconteceu? Também aqui mais um exemplo do pecado premeditado. A pessoa desobedecer a Deus, mas antes vinha já no seu coração certo de fazer aquela situação. Então nós vamos ver em Gênesis 38. Gênesis 38. Nós estamos abrindo a Bíblia em algumas passagens, para que nós possamos acompanhar. Gênesis 38. Gênesis 38, a partir do versículo 6. Que diz assim: Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão, para não dar descendência a seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também. Judá teve 3 filhos, e Onã, e casou com Tamar, mas ele veio a falecer, porque a Bíblia diz, falecer não, Deus o matou, porque a Bíblia diz que ele era mau aos olhos de Deus. Provavelmente ele vivia numa prática contínua do pecado, e o próprio Deus o matou. Está aqui Gênesis 38, vocês podem ver Gênesis 38 até o versículo 14, versículo 15, que vocês vão ver isso na palavra de Deus. Deus mata o filho mais velho de Judá. E agora Onã se casa com Tamar, a esposa de seu irmão falecido. Mas como eu li lá na lei de Moisés, era obrigado que seguisse a descendência. Mas só que o nome que ia ficar, vamos dizer, na história, não seria o nome de Onã, e sim o nome de E para isso ele premeditou no seu coração: tudo bem, para que eu não seja humilhado diante dos anciãos, para que eu não seja cuspido na cara, eu vou casar com ela. Mas vem ali, irmãos, aquele homem, ele estudou tudo o que ele faria para que a descendência de seu irmão não prosseguisse. Ele disse em seu coração: eu me caso, mas toda vez que eu me juntar com ela, toda vez que a gente for fazer o ato que dali vai nascer os filhos, eu vou fazer algo que ela não vai tomar o filho da minha parte. E para isso, no ato, ele derramava o sêmen no chão, e ali a criança não era gerada. E Deus desagradou. Deus desagradou dessa atitude que Onã tomou em seu coração. E a palavra deixa bem claro que Deus também o matou. Irmãos, eu quero fazer mais uma pergunta para a igreja nesta manhã. Será que se nós vivemos na prática contínua do pecado, desobedecendo a Deus, conhecendo a palavra, mas desobedecendo a Deus continuamente, será que Deus nos mataria também? É certo que sim, mas Ele não mataria o nosso corpo físico, Ele mataria a nossa vida espiritual, ou você mesmo morreria. Não é Deus que vai matar a sua vida espiritual, mas com a prática contínua do pecado, não tem como você mesmo morrer espiritual, e Deus contempla ali a sua morte. Não que Ele mate espiritualmente, mas você mesmo morre por sua conta, e Deus contempla ali um homem agora que era cheio do Espírito Santo, morrendo aos poucos espiritualmente. Não o corpo físico, mas a vida que tinha de oração, a fé que tinha nessa palavra verdadeira, sempre que ouvia se maravilhava. Agora já não sente mais nada. Muitas vezes acha as pregações que não foi forte ou sem sentido,
Mas quando na verdade muitas vezes o defeito ou o problema não está naquele que está pregando ou aquele que está evangelizando, está exatamente em você, que passou para a prática contínua, não está mais pecando por acaso, passou a pecar continuamente, e o coração cheio de malícia, inclusive premeditando o que fazer para pecar. E dessa forma nós vimos que Deus não se agradou e matou os 2 filhos de Judá. Os 2 filhos de Judá, a Bíblia deixa claro que foi o próprio Deus quem os matou. Eu costumo falar, irmãos, e nas pregações, no sermão, sempre que eu estou pregando, eu trago aqui um paralelo, uma analogia. As irmãs que são mães, os pais também devem saber disso. Quando nós temos um filho novo, aquele filho, ele toma o seu mingau, toma ali a sua vitamina, ele toma com tanto gosto, o mesmo mingau que ele toma todo dia, ele se alimenta e é saboroso, ele se alimenta e gosta muito daquele alimento. Mas se aquela criança começar com alguma enfermidade, e interiormente começar uma febre, uma coisa, aquele mesmo mingau que ele tomava todo dia, e achava tão saboroso, ele não vai mais tomar aquele mingau, ele vai recusar, porque está com a febre, está com a enfermidade. E esse paralelo que eu quero trazer é para a nossa vida espiritual. Muitas vezes quando nós estamos na presença do Senhor, estamos cheios do Espírito Santo, estamos sempre vindo à congregação, estamos em comunhão com Cristo, com nossos irmãos, é mil maravilhas ouvir uma palavra dessa, irmão. Por mais que as palavras sejam simples e sem nenhum meio de sensacionalismo, mas nós se alegramos em ouvir a verdade. Agora de repente, quando você que está repreendido em nome de Jesus, passa a praticar o pecado de uma maneira contínua, aí você começa a ficar doente espiritual. Por isso que eu trouxe esse paralelo da criança que quando está com febre, recusa aquele mingau que tomaria todo dia, e achava tão saboroso. Do mesmo jeito nós que se alimentamos com essa palavra, vocês podem ter certeza, que agora você com essa doença espiritual, dentro, qualquer um que adquirir essa doença espiritual, quando ouvir essa palavra, não vai mais se alimentar de uma forma como se alimentava anteriormente. Porque diz o provérbio, que assim como o paladar prova o alimento, o ouvido também ele prova a palavra. Ele prova a palavra, independente daquele ouvido que está ouvindo a palavra, vai saber se recebe aquela palavra, se vai gostar, se vai se alimentar. E isso depende se nós estamos sãs diante de Deus ou se estamos no pecado. Se nós estivermos no pecado, vai ser esse paralelo que eu trouxe, vai ser o mingau na boca da criança, não vai entrar. Se nós estivermos em pecado, a palavra não vai entrar em nossos ouvidos, vai ficar ali rodeando o ouvido, a palavra vai ficar para entrar, mas seu pecado impede que ela entre. E ao contrário disso, você vai se sentir afadigado, vai se sentir cansado, vai dar sono. Repito, muitas vezes não é por conta do pregador ou daquele que está te evangelizando, mas a própria doença, enfermidade espiritual já habita dentro de vós. É por isso que agora passa a recusar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, então esse pecado dos 2 filhos de Judá é um pecado da prática do egoísmo. Onã foi um homem egoísta. Ele não queria de forma alguma que a descendência de seu irmão prosseguisse, porque o que ia ser reconhecido era o nome de Er, que a esposa era dele, e não de Onã. Por isso que ele premeditou tudo isso em seu coração, e o fim de Onã foi morto pelas próprias mãos de Deus, como seu irmão É. Nós vamos ver mais um exemplo em 2 Reis, o capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, o capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer agora, trouxe alguns exemplos de pecados premeditados, ou melhor, pecado por acaso, no caso da ira. Homens de Deus que se iraram, homens que viviam caminhando de lado de Jesus, mas no momento se iraram. E nós vimos também a prática do pecado premeditado, pessoas conhecendo a palavra, conhecendo a Deus, mas deixaram aquele desejo no seu coração se evoluir, e até que chegar à prática do pecado do egoísmo, a ira e o egoísmo. E agora nós vamos ver mais um pecado que infelizmente é muito praticado pelos cristãos não convertidos, me refiro, que se dizem cristãos,
mas ainda falta um verdadeiro encontro com Jesus. 2 Reis, do capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós vamos ver aqui agora um homem que em seu coração a ganância falou mais alto. Esqueceu de Deus, esqueceu que vivia lado a lado com um profeta, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E agora ele esquece tudo e vai para a prática da ganância, pelos bens materiais. 2 Reis, o capítulo 5, versículo 19. Todos nós conhecemos a cura do sírio Naamã, homem leproso, homem poderoso, homem importante, muito respeitado, porém leproso. E vamos ver no versículo 19, 2 Reis 5,19. Eliseu disse-lhe: vai em paz. Isso Eliseu falou depois que tinha curado o sírio Naamã. Versículo 20. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo nada das mãos dele, coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, ainda colocou o nome de Deus no meio do negócio. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Irmãos, Geazi, um servo do profeta Eliseu, um homem que viu muitas vezes Deus operar pelas mãos daquele santo profeta, vivia de contínuo com Eliseu. E agora chega um homem, general do exército, leproso, e era tão certo aquele homem tinha de receber a cura das mãos do profeta Eliseu, que ele trouxe muitas coisas valorosas para recompensar o profeta. Ele trouxe prata, muitas mudas de roupas, e depois que ele foi curado, ele se maravilhou tanto que ofereceu essas coisas para o profeta. E o profeta não recebeu de maneira alguma, porque a palavra de Deus diz: de graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Eliseu despede aqueles homens, despede o sírio Naamã, com toda ali a sua turba. Eles vão embora. Mas só que acontece que enquanto Naamã oferecia aquelas coisas para o profeta Eliseu, ali o seu servo Geazi estava ouvindo tudo, e o desejo começou a mover no coração daquele homem. Ouro, prata, muda de roupa. Meu Deus, não acredito que o meu senhor não vai querer essas coisas. E o assírio Naamã, ele saiu da presença do profeta. E quando o profeta entra para dentro de casa, agora Geazi, o seu moço, o moço de um homem de Deus, corre atrás de Naamã. E ali, enquanto ele vai no percurso do caminho, porque Naamã já ia uma certa distância com os seus servos que andavam com ele, ali Geazi corre, mas enquanto ele vai correndo, ele vai maquinando no seu coração: eu vou dizer que chegaram agora uns filhos dos profetas das regiões montanhosas, e digo que essas pessoas estão precisando de roupa, de prata. Foi maquinando no coração, irmão. E o profeta lá, só sabendo de tudo que Deus revelava para ele. E ele correu atrás de Naamã, do assírio, e disse: olha, é porque agora mesmo chegaram uns viajantes da região montanhosa, e eles estão precisando de roupa. O meu senhor perguntou se tinha como o senhor. Não, leva, pode levar, Geazi. Voltaram com os animais, e ali Geazi guardou aquelas coisas, escondido do profeta. Mas Deus revela para o profeta, e ali é descoberto tudo que Geazi premeditou em seu coração. Geazi conhecia Deus, Geazi conhecia o profeta Eliseu, e Geazi viu que não era lícito, por conta de um milagre, de uma cura, receber algo em troca. Como eu digo, Eliseu recebeu de Deus de graça, né? Mateus 10:8, recebeu de graça, e de graça ele estava dando. Então, meus amados irmãos, para concluir, nesta manhã nós vimos a diferença, quando a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. Quando eu li aqui em 1 João, que aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso e engana-se a si mesmo. Quando a palavra de Deus diz, que eu falei nesta manhã, que aquele que diz que não cometeu pecado se faz mentiroso, e a verdade não está nessa pessoa que falar que não tem pecado. Mas nós vimos, mesmo diante dessas situações,
homens, discípulos que andaram lado a lado com Jesus, que pecaram no caso do pecado da ira. Nós vimos homens que acompanhavam, que viviam lado a lado com santos profetas de Deus, como Geás. Mas no momento ali da ganância, no momento em que olhou para as coisas terrenas, valorosas, aquele homem esqueceu de tudo e já passou a ter a ganância no seu coração, para, através da cura de Naamã, obter aqueles lucros que Naamã tinha levado. Então nós vamos voltar para o Evangelho, para 1 João, primeira epístola de João, porque lá nós vamos trazer a conclusão, onde vai dizer, 1 João 3, o versículo 4. 1 João 3, 4 diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Agora nós vimos a diferença de quem pratica o pecado por acaso, ou de quem vive habitualmente na prática do pecado. Está em 1 João, capítulo 3, o versículo 4, repetindo: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Rebeldia, irmãos, ouve a palavra, no mesmo dia está pecando, ouve a palavra, até se maravilha, até tem a certeza que é verdade, mas não se contenta, na hora de abster-se do pecado, da prática contínua, não tem forças, não ora, não pede misericórdia a Deus. Então esses são os que vivem habitualmente na prática do pecado, os que são rebeldes, que não obedecem a palavra de Deus. E ainda em 1 João, ainda no capítulo 3, no versículo 9, nós vamos ver o que acontece com nós, servos e obedientes da palavra de Deus. 1 João 3, capítulo 9, diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu creio que, pelo menos é para ser o nosso caso, esse último versículo que eu falei. Se nós nascemos de Deus, se nós nascemos e agora passamos a conhecer a verdade, agora estamos conciliados com Cristo Jesus pela sua palavra, de maneira alguma é para nós vivermos na prática contínua do pecado. Vai acontecer de irar? Vai acontecer de pecar, deslizar? Sim, mas devemos se levantar e seguir a caminhada, porque nós somos, na verdade, filhos de Deus. Nós somos, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Eu aprendi com um pregador, irmãos, que além de tantas coisas ruins que acontecem em nossa vida, mas de tudo que nos acontece, se nós observarmos os mínimos detalhes, dá para a gente tirar algum proveito. E do pecado também, por sua vez, dá para nós tirar algum proveito. Qual o proveito que dá para tirar do pecado, irmão Gilmar? Pelo amor de Cristo Jesus, tenham calma, porque não precisa vocês se esforçarem para pecar, porque quando vocês saírem na porta dessa igreja, aqui do prédio, nós já vamos começar a pecar, com pensamento, com olhares, com algumas atitudes, não sei, talvez todos não façam isso, mas acontece de algum de nós, quando saímos na porta da igreja, já voltarmos a pecar por acaso, como eu expliquei. Então, se ele diz, eu aprendi com um pregador, como eu ia falando, o proveito que nós tiramos do pecado é a identificação do penhor do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se nós pecarmos por acaso, o Espírito ele vai se mover em nós. Ele vai nos informar que aquilo ali é errado, que Deus não se agradou, que nós somos nascidos de Deus, não devemos viver nessa prática. Quando nós pecamos por acaso, se não há isso dentro de você, irmão, peçam a Deus, ajoelhe, peça a Deus: Senhor, eu quero o penhor do Espírito Santo na minha vida. Porque como o irmão Gilmar estava falando, eu pequei e não senti nada, Senhor, para mim foi normal. Não, eu creio em nome de Jesus, que todos esses se encontram nesta manhã, os nossos irmãos que nos ouvem pela web rádio, quando acontece de nós deslizarmos ou vacilarmos, o Espírito, o penhor do Espírito Santo que há lá no fundo do nosso coração, ele identifica que ali foi um erro, ali foi uma prática, e que nós devemos voltar a fazer as coisas retas e justas diante da palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta é a conclusão que eu trago para vocês, que enquanto nós estivermos nesse corpo físico,
nesse corpo que tem sensação, tem sede, tem fome, tem desejo, de maneira alguma nós vamos se livrar desse pecado. Porque nós não devemos confundir a santificação com a glorificação. Nós somos santificados e não glorificados. Porque nós só vamos ficar livres do pecado quando nós recebemos o corpo glorificado. Assim como o corpo que o nosso Senhor Jesus tem. Jesus tem um corpo maravilhoso, glorificado, que jamais o pecado vai lhe rodear, como rodeou quando ele estava andando aqui na terra, feito homem, 100% Deus, 100% homem. Não pecou. E em breve, muito em breve, irmãos, no ato do arrebatamento, ou mesmo quando nós descer a sepultura, ou melhor, no ato do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos vão receber esse corpo glorificado. Os que tiverem morrido com Cristo, partido com Cristo, vão ter os seus corpos transformados e passar a ter esse corpo glorificado, para jamais o pecado nos alcançar. Mas não fique triste se qualquer um de nós viemos a deslizar, a vacilar, a pecar, porque o importante é não vivermos na prática habitar todo dia com o pecado. Pecou, se arrependeu, o Espírito Santo identificou que você pecou, você é um dos eleitos de Deus, que Deus já te escolheu desde a fundação do mundo. Por isso que não estamos livres da prática do pecado por acaso, mas a prática habital, todo dia vivermos, o Espírito de Deus não está conosco, e nós precisamos ainda pedir misericórdia a Deus, que Ele derrame a sua graça salvífica sobre as nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Que os irmãos possam ter entendido essa palavra simples. Louvado seja o nome do Senhor, que com muita dedicação eu peço a Deus que os irmãos entendam, porque o importante é que os irmãos tenham entendido. Eu repito, como eu falei no começo, sempre que nós pregamos nas praças, evangelizamos, nós falamos para as pessoas, nós somos também pecadores. E essa é a explicação, qual o pecado que nós cometemos, qual a forma, de que maneira nós pecamos. Pecamos por acaso, e não vivemos na prática do pecado continuamente.